Pode-se afirmar que a desvalorização da cultura indígena em toda a sua diversidade sempre foi existente no nosso país, onde desde o seu primeiro relato na história até os dias de hoje, ela ainda se encontra despercebida, ameaçada e desprotegida pela mesma sociedade, a qual também foi formada das suas essências. Em vista disso, o escritor indígena Daniel Munduruku escreveu Os Contos dos Indígenas Brasileiros, um livro que evidencia um pouco mais a etnia indígena, a qual ele conta as diversas histórias mitológicas existentes dentro dessa cultura tão farta e que muitas vezes passa despercebida por conta desse imenso abandono. Dentre esses contos, nota-se o conto O Mundo no Centro da Terra, O Mundo de Cima, que é um mito tupi do povo Munduruku, onde conta a história da criação do mundo e dos povos, em que após a descoberta de pessoas morando no centro da Terra, elas foram trazidas à superfície pelo criador Carusa Caibê e após isso foram separadas em tribos e tiveram suas designadas cores. Porém, algumas dessas pessoas trazidas adormeceram, causando fúria ao Criador, fazendo Carusa Caibê ter que transformá-los em animais da mata. E para aqueles que respeitavam sua divindade, nomeados como o povo Munduruku, foram presenteados com um campo para plantio e puderam colher diversos alimentos. E graças a Carusa Caibê, o povo Munduruku prosperou. Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma importante escritora afro-brasileira que busca trazer em suas obras a representatividade negra. Além de fazer parte do movimento pós-modernista, narra em suas histórias a reflexão da denúncia de desigualdades raciais e de gênero, especialmente o retrato da posição das mulheres na sociedade, sendo assim, tornando-as protagonistas da história. No livro Olhos d'Água, o conto Beijo na Face conta a história de Salinda, uma mulher vigiada pelo marido que contrata um detetive para persegui-la, por achar que a mesma o traía com um colega de trabalho. Seu marido constantemente ameaçava tirar as crianças dela ou se suicidar caso descobrisse algo. Mas a tia de Salinda era cúmplice das suas saídas escondidas. Sendo assim, com a ajuda da sua familiar, ela conseguia realizar seus desejos amorosos com outra mulher. Porém, um dia a mesma chegou em casa e não encontrou seu marido nem seus filhos. Momentos depois, recebeu uma ligação do mesmo dizendo que já sabia do seu segredo e que ia fazer de tudo para tirar as crianças dela. Dessa forma, Salinda se encontrou surpresa e ligou para sua tia afirmando que não ia desistir de seus filhos. Logo depois, foi de encontro ao espelho e pensou nos toques e beijos da sua amante sobre sua face na noite anterior. Através desse conto, podemos perceber que as atitudes do marido demonstram um relacionamento abusivo e que não é raro de se encontrar nos dias atuais. Por outro lado, temos Jeremias Pelle, onde Jefferson Costa e Rafael Calça dominam uma história forte, dura e emocionante do Jeremias, onde ele tem que lidar com alguns problemas por conta de sua cor de pele. Assim como muitas crianças negras, é na escola que ele irá se confrontar pela primeira vez com o racismo. Seu primeiro contato com a crueza dessa realidade advém de um trabalho escolar até então bobo, onde em uma amostra de profissões a professora vai escolhendo os alunos e dizendo sobre o que eles deverão vir caracterizados e apresentar a redação sobre a profissão escolhida. Até que, para a surpresa do Jeremias, a professora escolhe para ele a profissão de pedreiro. Vale lembrar que Jeremias estuda numa escola particular e a maioria dos alunos ali são brancos. Ou seja, a falta de representatividade, a exposição diária, esses discursos que na maioria das vezes são reproduzidos de forma sutil e incessante, faz com que cresçamos sem referências positivas sobre quem podemos ser e que nos tornam reféns de discursos alienantes sobre quem somos. Por isso, a representatividade conta e conta muito. E neste sentido, Jeremias Pelle veio para reparar essa falta de representatividade nos quadrinhos nacionais, que faz de uma forma muito forte e bonita. Da mesma forma, nas produções de filmes e séries, podemos ver que essa questão da representatividade vem sendo cada vez mais recorrente. A série Grey's Anatomy, por exemplo, aborda muitas questões que devemos olhar de forma crítica. Então não é só entretenimento, é reflexão e aprendizado. Então essa série retrata o dia a dia dos médicos do Hospital Grey's Sloan e as relações pessoais entre esses personagens. E em uma das temporadas temos um menino negro de 12 anos que tinha esquecido a chave de sua casa e tentava entrar quando foi baleado por 2 policiais brancos. Nessa sequência abordaram o racismo e a violência policial contra os negros. E nos últimos minutos desse episódio, uma das médicas que presenciou esse caso, a doutora Bailey, teve que conversar com seu filho sobre como se comportar caso fosse abordado por policiais. Então ela diz que ele não pode brincar com armas de brinquedo, pular janelas e que nunca pode correr dos policiais. Além disso, em relação às desigualdades de gênero, devemos ressaltar que praticamente todos os departamentos do hospital possuem como chefes mulheres. A série trabalha com personagens femininas com uma história de luta, dando posições de destaque para mulheres negras, pobres, que sofreram abuso ou maus tratos para contarem suas histórias, e isso tem um impacto muito importante. Shirley Campbell
autora do livro Rotundamente Negra, poema hispânico que ficou conhecido por falar sobre se aceitar, nesse caso como uma mulher negra, se negar-se a algo que não é. Tal poema pode ser usado como inspiração não só para as milhares de mulheres negras no mundo afora, como para cada pessoa que não consegue se aceitar nesse mundo, e isso é algo incrível. Nascida na região de Osorno, no sul do Chile, Graciela Huinal é uma escritora e poetisa mapuche, sendo a primeira mulher indígena a ocupar a Academia Chilena de Letras. Além disso, em uma de suas obras, Salmo 1492, Graciela realiza uma espécie de crítica ao processo de dominação e exploração espanhol sobre o povo mapuche.